Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Os Observadores. É um filme que no início eu não dei tanta atenção quando eu vi o trailer. Sendo sincero, eu vi o comecinho do trailer numa floresta e tal. Aí eu pensei assim, poxa, eu acho que esse filme vai ter uma pegada meio terror, é, do tipo místico, de bruxa. Não curto tanto. E deixei esse filme pra lá, né? Deixei o trailer pra lá. Na semana passada eu descobri que a diretora desse filme é filha de um diretor que eu gosto muito, que é o M. Night Shyamalan, acho que diz assim o nome dele, um indiano. Ele é diretor de O Sexto Sentido, o mais recente dele, se eu não me engano, O Tempo, mais recente que eu gostei, né? Que ele é um cara que ao mesmo tempo que já dirigiu filmes absurdos, teve filmes muito ruins também, que eu não curti tanto assim. Então eu fui assistir esse filme. Gostei e vou comentar um pouquinho sobre esse filme com spoilers. Se você não assistiu esse filme ainda, vai no cinema, assista, né? Porque vale muito a pena. O filme conta a história de Mina, interpretada pela Dakota Fanning, das duas irmãs a melhor em termos de atuação, que dá a entender no filme que ela está na faixa ali dos seus 20 e poucos anos, né? Quase 30 anos de idade. Uma artista e tal, ela tem uma espécie de um hobby meio estranho. Ela se fantasia e vai para um bar, enfim, para uma festa e finge ser outra pessoa. E a mina aqui carrega um trauma. Que trauma é esse? A mãe dela morreu. A mãe dela morreu há 15 anos. No início do filme, o espectador não tem tanta informação assim, né? Essa mãe morreu como? Morreu de que maneira? Foi num acidente? Foi de câncer? Você não sabe muito bem o que aconteceu com essa mãe. A mina então começa a viajar, né, por aí e entra dentro de uma floresta. Só que essa floresta, situada na Irlanda, né, é uma floresta muito estranha, porque quem está dentro dessa floresta começa a ter uma espécie de alucinação. É uma floresta onde basicamente é impossível sair dela. Então, assim, por exemplo, digamos que você entra dentro dessa floresta e você tenha sido estuprado por uma pessoa, pelo seu tio, pelo seu pai, enfim. Aí você nessa floresta, você começa a rodar nessa floresta e você encontra, por exemplo, o seu pai ou o seu tio. Então o que que acontece? A mina começa a correr por essa floresta quando anoitece e tem uma espécie de um monstro ali que à noite devora humanos. Essa primeira parte do filme é um terror muito bem construído. Por quê? Você não sabe muito bem que monstros são esses, se por que eles só atacam à noite, se eles possuem alguma aversão à luz. Há uma série de regras aqui dentro dessa floresta. E a mina encontra três personagens, que é o Daniel, que é um jovem também, de seus 18, 20 e poucos anos. A Kiara, está na mesma faixa etária ali, né, da mina. E a Madeleine, que é a mais madura entre os quatro ali, né? Com cabelos grisalhos e tal. Essa Madeleine diz que é uma professora de história, que está presa ali há muito tempo, e ela tem um conhecimento desses observadores ali, né? Então a mina entra dentro de uma espécie de uma casa, né? Que tem um vidro ali, onde os observadores, que você não vê, né? No início do filme você não vê esses observadores, estão olhando os humanos para aprender, entre aspas, com os humanos. Só que esse filme é tão interessante que dentro desse lugar onde estão sendo observados, o único programa que eles assistem é reality show. Olha só que interessante. No filme, eu estou sentado numa sala, olhando uma tela, outras pessoas. Na história desse filme, tem outras pessoas sendo observadas por outras pessoas, por esses monstros aqui.
Nessa primeira parte do filme, você fica pensando assim, caramba, eu acho que a diretora está tentando trazer para o público uma crítica social em relação a reality shows, né? Como se assistir um reality show onde você está ali observando o comportamento dessas pessoas, né? Inclusive, a diretora opta não por um reality show qualquer, mas um reality show que é o suprassumo da superficialidade e que ao mesmo tempo faz um sucesso absurdo entre as pessoas, que é um reality show de coisa de casal, de ex, gente se conhecendo, namorando e tal, azaração, sexo, os diálogos mais superficiais, assim, absurdos, de superficial. É a única coisa que eles assistem. Então, assim, no início do filme você pensa assim, caramba, será que a diretora tá buscando trazer uma metáfora ali, né? Quem são esses observadores, né? Só que o que acontece? Esses observadores, de fato, são monstros. São criaturas aqui mitológicas mesmo. Só que eles tomam forma. Só que eles tomam forma e eles tomam a forma do humano que eles matam. Então, por exemplo, João entra ali dentro dessa floresta e esse monstro vai lá e mata João. Ele toma a forma de João, mas ele toma a forma física. Ele não sabe ali imitar, entre aspas, é, sentimentos humanos ou a forma de se comunicar, os signos. São monstros que matam pessoas, tomam sua forma física, só o corpo. Mas a parte comportamental, esse monstro aqui não pega. Ele precisa aprender com quem? Com os humanos. Essa é a segunda parte do filme, que eu acho bem interessante, inclusive, né? Eles chamam um tal de professor aqui, um cara que manda as informações, que eles têm as informações ali em relação a esses monstros, e eles descobrem que esse professor aqui estudou durante 300 dias esses monstros. Criaturas mitológicas e tal, que eram fadas no passado. Essa parte do filme tem uma pegada meio Midsommar, não sei se você já assistiu. Tá falando bastante de mitologia e tal, das fadas, dos guerreiros, não sei o quê. Aí você pensa assim, tá bom, eu já entendi que esse filme tá falando um pouco sobre o sobrenatural também, né? Questão dos monstros, das fadas e tal. Só que o principal desse filme, se você assiste dentro de uma ótica psicanalítica ou psicológica, não são os monstros, mas são os nossos traumas. A mina aqui tem um trauma. Que trauma é esse? A mãe dela morreu num acidente de carro onde ela estava dentro desse carro. Essa personagem, logo no início do filme, é apresentada como alguém que não gosta de seguir regras, né? Ela recebe ali, olha, você não pode ficar de costas para o espelho, quando tá à noite você tem que fechar a porta e ficar aqui dentro conosco, você não pode se aproximar de uma espécie de uma cova, de um buraco onde esses monstros ficam, né, à luz do dia, e você não pode fazer tal coisa. Ela quebra todas essas regras, ela não gosta de seguir regras. É uma personagem que não gosta de seguir regras. Os primeiros 30 minutos do filme você vê isso, você percebe isso. Na terceira parte do filme, você descobre o seguinte, que a mãe dela morreu num acidente de carro, onde ela estava atrás, no banco de trás, e a mãe dela estava o tempo todo falando, olha, para de fazer isso, para de fazer isso, para de fazer isso. A mão dela ficou presa no vidro, quando o vidro do carro subiu. A mãe dela perdeu, né, o foco ali, a atenção na estrada, sofreu um acidente e morreu. A irmã dela também sofreu esse acidente. Só que quem morreu foi só a mãe. Então, há 15 anos, a mina não conversa com a irmã. A irmã já tem filho e tal, e a mina vive isolada, né? Não tem relação nem com a irmã ou com a família dela. A mina carrega um trauma. Ela se sente responsável aqui pela morte da mãe. Além de carregar esse trauma aqui, entre aspas, ela lida com a culpa.
Então é uma personagem que no decorrer do filme a diretora vai apresentando camadas dessa personagem. Né? Tipo, olha só como que a mãe dela morreu. Né? Ela estava no acidente. E o que acontece no plot twist do filme? Né? Assim como o pai dela, né, dessa diretora, tem um plot twistzinho. Né? Um momento onde a sua cabeça explode. Como, por exemplo, tem no Tempo, no final de A Vila, que eu detestei. Tem pessoas que curtem, mas eu não gostei do final desse filme. No Sexto Sentido, A Visita. Grande parte dos filmes do M. Night Shyamalan tem um plot twist. Assistindo esse filme, eu já estava esperando. O plot twist, o primeiro plot twist, ele não é tão bem construído assim. Qual que é o plot twist? Eles conseguem voltar para casa, né? A Kiara, a Mina e a Madeleine. Para casa, eu digo para o mundo, né? Assim, para o mundo onde vivemos mesmo, né? O mundo real, não aquela floresta ali. E o que acontece? A Mina descobre que o professor era casado com uma mulher de cabelos grisalhos. Que mulher era essa? A Madeleine. A velhinha do começo do filme que estava ali, né, protegendo eles e tal. Era, entre aspas, a líder do grupo. Esse primeiro plot twist, a minha cabeça nem explodiu tanto. Falei assim, preparou a história e tal, a personagem que estava ali ajudando. Ela era esposa do professor o tempo todo, então ela sabia como sair dali e tal. Não me surpreendeu. Esse plot twist não me surpreendeu. Só que esse plot twist estava me preparando para o segundo plot twist. Esse filme tem 2 plot twists. O segundo é o seguinte: essa Madeleine morreu. Ela morreu. A esposa desse professor morreu. Então quem era que estava com eles? Quem era a Madeleine que estava com eles lá na floresta? Era esse monstro, que tomou a forma da Madeleine. Então olha só, esse monstro esse monstro só conseguiu sair da floresta por culpa, digamos assim, da Mina. Então assim, a Mina levou para o mundo real esse monstro. Preste atenção. A Mina levou para o mundo real esse monstro. Esse monstro que até então só existia dentro dessa floresta. Um monstro que existia só dentro dessa floresta. A Mina pega esse monstro aqui e leva para o mundo real. Esse monstro que tomou a forma da Madeleine, mas não era a Madeleine, que toma a forma das pessoas. Pode tomar a forma da Mia, da Mina, da Kiara, do Daniel, do John. Esse monstro aqui que vive nessa floresta, que vivia nessa floresta, que está no mundo real agora. Esse monstro que a Mina levou para o mundo real. Esse filme é tão interessante porque quando eu terminei de assistir, eu pensei numa metáfora. Eu assisti esse filme o tempo todo pensando numa metáfora. Que metáfora é essa? Dos traumas. Pensa na floresta que a Mina estava. Ela corria, não conseguia sair dessa floresta. Essa floresta tornava, ou melhor, colocava o tempo todo para ela imagens e cenas e pessoas que ela não, assuntos, temas que ela não queria lidar. A morte da mãe. A morte da mãe, cujo esse acontecimento ela se culpa. Esse monstro aqui, dentro da floresta, e ela leva esse monstro, sem saber que está levando esse monstro, porque esse monstro tomou a forma da Madeleine, né? Uma forma humana aqui. Ela leva esse monstro para o mundo real. E esse monstro aqui quer matar a Mina. Quer matar com que finalidade? Para tomar a forma da Mina. Esse monstro aqui estava estudando os humanos o tempo todo. Esse monstro na forma da Madeleine, estava ali com os humanos, com o Daniel, com a Kiara e com a Mina, estudando esses caras. Quando que eles sentiam raiva, o que eles faziam? Raiva, ciúme, amor, dor, desejo, medo, pânico, terror. Todas as emoções humanas
Esses observadores aqui, não, o observador principal do filme não são os monstros que assistem por trás da tela, ou melhor, por trás do vidro. O observador aqui nesse filme o tempo todo era a Madeleine, que estava ali estudando as interações humanas e tal, estudando entre aspas, aprendendo a fingir, porque ela enganou a Mina e enganou a Kiara e enganou o Daniel como uma humana. Em nenhum momento os dois aqui, né, os três na verdade, desconfiaram que a Madeleine na verdade era um desses monstros da floresta, né? A Mina leva essa mulher para o mundo real, né? E essa mulher tenta matar a Mina. No final do filme, ela não mata, porque a Mina diz o seguinte, que ela se importou, a Madeleine, se importou com a Mina e com os outros, tentou salvar os outros. Então ela não é tão monstro assim. Há uma parte humana nela também, na Madeleine. Na Madeleine versão monstro, na verdade, né? Cara, olha que metáfora incrível, tipo, da dualidade. Por quê? Ela não estava falando da Madeleine. Ela estava falando dela mesma. A Mina estava falando da Mina. A Mina, ao falar para Madeleine, estava falando dela mesma. Que durante esse tempo todo se viu como um monstro. Se culpou pela morte da mãe. E não queria lidar, não estava lidando com isso. Tanto que no final do filme ela conversa com a irmã, que por sinal é uma irmã gêmea. Né? As duas garotinhas se parecem muito quando, né, é apresentado ali elas criancinhas. Na fase adulta você descobre que elas são gêmeas, que inclusive tem até uma cicatriz no rosto da outra irmã que estava ali no acidente. Então assim, é um filme que eu curti pra caramba. Pode ser que quem assista não entenda muita coisa, mas eu vi como uma metáfora. O tempo todo essa protagonista aqui lidou, ou melhor, só conseguiu lidar com esse trauma no final. Só conseguiu lidar com esse trauma quando ela trouxe esse trauma para o mundo real. Olha só que metáfora incrível, por exemplo, da análise. Né? Você, eu, em nossas florestas aqui, com nossos traumas, com nossas angústias, com nossos monstros, levamos esse monstro para o mundo real, né? Levamos esse monstro, por exemplo, para análise. E a Mina só se sente liberta quando ela traz a Madeleine para o mundo real e se dá conta disso. Olha, eu não sou um monstro. Eu não sou um monstro. Tem partes boas em mim, tem partes ruins, mas eu não posso continuar acreditando que eu sou um monstro, porque eu só tenho parte ruim. Eu curti muito esse filme, óbvio. Você pode assistir e ter uma interpretação completamente diferente da minha, né? Eu pensei bastante em trauma, né? Uma metáfora para mim belíssima do trauma, da análise também, de lidar com nossas questões, de trazer para o mundo, né? De colocar, de tirar de tirar os nossos monstros de nossas florestas e colocá-los na análise, né? No mundo, para lidar com eles. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima.